E aí pessoal, aqui é o professor Felipe Bermudes e essa semana eu vou estar gravando aqui alguns áudios juntamente com a aula no PowerPoint para que assim a gente consiga se comunicar melhor, pelo menos eu consiga transmitir melhor o que eu gostaria de transmitir nessa semana, tá? E aí, tudo bem com vocês? Bom, eu não consigo ouvir a resposta de vocês, mas eu espero que esteja tudo bem. Comigo também está tudo bem. Bom, nós vamos dar início aqui ao capítulo 3, tá bom? No capítulo 3 nós vamos tratar de expressões algébricas, equações e proporcionalidade, tá bom? Se você estiver acompanhando bem aí o seu livro, você vai perceber que nós passamos o capítulo 2, né, porque o capítulo 2 seria um capítulo que seria trabalhado exclusivamente na terceira nota. Então nós vamos ver isso posteriormente, quando nós voltarmos às aulas presenciais, nós vamos ver o capítulo 2. Como assunto que a gente consegue ver aqui à distância, nós vamos iniciar aqui agora o capítulo 3, expressões algébricas e equações e proporcionalidade. Bom, primeiro deixa eu passar aqui qual é a ideia de uma expressão algébrica, né? A expressão algébrica tem a função, tem a ideia de expressar, utilizando símbolos matemáticos, utilizando principalmente letras, para representar quantidade, para representar alguma coisa que você queira representar numericamente, tá? Mas que você ainda não tem o valor desse número para você representar. Por exemplo, eu estou apresentando aqui olha, uma quadra de basquete, onde a largura dessa quadra está sendo representada por x, eu ainda não sei o valor desse x, e o comprimento dessa quadra está sendo representado por x mais 13. Então a única conclusão que eu posso tirar aqui sobre as medidas dessa quadra é que o comprimento é 13 unidades maior do que a largura, provavelmente 13 metros. Né? Mas eu posso fazer aqui algumas perguntas, e essas perguntas vão ser respondidas com expressões algébricas. Por exemplo, como nós podemos representar o perímetro dessa quadra? Então, o perímetro dessa quadra, a quadra é um retângulo, e o perímetro dessa quadra, então, vai ser a soma de todos os lados desse retângulo. Então, por exemplo, aqui, olha, eu coloquei embaixo, deixa eu marcar aqui, essa expressão representando o perímetro dessa quadra. Só que essa expressão pode ser reduzida, né? Essa expressão, ao ser reduzida, vai ficar com 4x mais 26. Então, se eu somar os quatro lados da quadra, um dos lados vai ser 13x, melhor, x mais 13, um outro lado é x, o lado de cá é igual, também é x, e o lado de cima também vai ser x mais 13. Por isso que essa expressão aqui embaixo, toda somada, vai dar 4x mais 26. Existe a possibilidade, né, da gente somar os valores que são semelhantes. A gente já faz isso há algum tempo, né, desde o 7º ano. Tá bom? Outra pergunta que eu posso fazer aqui é como nós podemos representar a área dessa quadra, ou melhor, qual é a expressão algébrica que melhor representa a área dessa quadra. Então, a área de um retângulo, como você já sabe, é o resultado do produto entre a base e a altura, ou aqui no caso é o comprimento vezes a largura. Agora, olha só, se eu multiplicar aqui a largura, que é x, pelo comprimento, que é x mais 13, que está aqui dentro do parênteses, essa multiplicação só vai ser completa, só vai ser correta, se a gente utilizar uma multiplicação distributiva. Nós também já vimos isso. A multiplicação distributiva vai ser uma multiplicação em que nós vamos fazer etapa por etapa. Primeiro você vai multiplicar o x pelo primeiro valor aqui dentro do parênteses, que é o x, e depois o x pelo segundo valor do parênteses, que é o 13. E vamos obter assim como resultado x ao quadrado, que é o resultado de x vezes x, e 13x, que é o resultado de x vezes 13. Então, essa expressão aqui representa a área dessa quadra aqui de basquete. Tá bom? Vamos seguir aqui para a próxima tela, onde vamos ver aqui alguns exemplos. Então, vamos ver aqui exemplos de expressões algébricas. Primeiro exemplo. Ana tem 4 anos a mais do que a sua irmã Clara. Como é que eu posso expressar isso aqui algebricamente se eu não sei nem a idade de Ana e nem a idade de Clara? Eu vou precisar de letras para representar essas grandezas. Eu vou utilizar aqui uma letra para representar a idade de Ana e outra letra para representar a idade de Clara. Então, pensa aí, como é que você faria para representar essa expressão utilizando uma letra no lugar da idade de Ana, outra letra no lugar da idade de Clara? E aí? Bom, a minha proposta aqui, olha, é colocar dessa forma. A é igual a C mais 4, ou seja, a idade de Ana é igual a
4 anos a mais do que a idade clara, ou a idade clara mais 4 anos. Então, essa expressão é uma possibilidade para representar esse primeiro exemplo. Claro que você poderia utilizar outras letras, mas a ideia permanece. Tá bom? Mais um exemplo para você ir acompanhando aí. B. Faltaram 3 quilômetros para que a corrida do Gabriel fosse o dobro da distância da corrida do Pedro. Então, Gabriel e Pedro fizeram corridas, estão fazendo exercícios e marcaram as distâncias em que eles correram. O Gabriel parece ter corrido mais do que o Pedro. Faltou 3 quilômetros para que a corrida dele fosse o dobro do que a corrida do Pedro. Eu não sei qual foi a corrida ou a distância percorrida pelo Gabriel e nem a distância percorrida pelo Pedro. Mas eu posso representar esses valores que eu não conheço utilizando umas variáveis, letras, e manter, utilizando essas letras, a expressão, a frase, a ideia que está sendo proposto aqui nesse exemplo. Tá? Então, que proposta que você faria aí, de que forma que você faria para representar essa frase utilizando letras, mas mantendo a mesma ideia, de que uma grandeza fosse quase igual ao dobro da outra. Faltou 3 unidades para que fosse o dobro da outra. Então, o que eu fiz aqui, olha, a proposta que eu tenho para representar isso é essa aqui, olha. G está representando Gabriel, tá? Quanto que Gabriel correu, e P está representando quanto que Pedro percorreu. Então, o que eu estou dizendo aqui, olha, é que G, ou seja, o que Gabriel percorreu, é igual a o dobro do que Pedro percorreu menos 3. Porque aí eu completo aquela ideia de que é quase o dobro, faltaram 3 para o dobro. Se fosse exatamente o dobro, eu diria que G é igual a 2P. Entretanto, faltou 3, então eu represento essa falta por menos 3. Tudo bem? Vamos seguir, tem mais um exemplo aqui para você. Aqui no terceiro exemplo, eu escrevi: paguei 3/8 do valor da pizza, mais R$5 pelo refrigerante. Então, estou imaginando aqui uma situação em que alguns amigos dividem uma pizza e, no final das contas, um dos amigos resolve que vai pagar por 3/8 do valor da pizza. Talvez ele comeu aí 3 fatias de uma pizza que foi dividida em 8 fatias. E como ele também tomou um refrigerante que custou R$5, ele se sentiu aí à vontade para pagar 3/8 do valor da pizza mais R$5 pelo refrigerante. Nós sabemos o valor do refrigerante, que é R$5, mas nós não sabemos o valor da pizza. Então, como que nós podemos fazer para representar o valor que foi pago por essa pessoa? Então, a minha proposta aqui é que você substitua o valor por V. E aí escreva uma expressão em que V é igual, aí você vai substituir uma expressão que demonstre a mesma ideia que está sendo escrita aqui na letra C. Tá? Como o valor da pizza é desconhecido, pode chamar de X ou pode chamar de P, alguma coisa que represente o valor da pizza. Eu fiz aqui dessa forma. V, que é o valor pago, que pela pessoa que está falando aqui na narrativa, V é igual a 3/8, está sendo representado pela fração. Entretanto, como essa fração é uma fração de alguma coisa, todas as vezes que uma fração for de alguma coisa, de um valor, você vai multiplicar essa fração por esse valor. Então, como no caso aqui o valor é X, eu não conheço o valor da pizza, eu representei o valor da pizza por X, eu vou chamar o valor que eu paguei, ou que foi pago ali, de 3/8 de X, 3x sobre 8, mais o valor do refrigerante, que é R$5. Tudo bem? Vamos seguindo aqui. Agora vamos ver como é que fica uma expressão algébrica quando for dado para ela um valor numérico. O que a gente pode fazer para calcular o valor numérico de uma expressão algébrica? Então aqui eu vou utilizar um exemplo para trabalhar esse tema aqui. Bom, o exemplo é: Juliana tem 13 anos e 2 irmãos. Na casa de Juliana, cada filho recebe uma mesada que corresponde a 4 vezes a idade mais R$30. Ou seja, se a pessoa aqui tem 10 anos, ela vai ganhar 4 vezes 10, no caso é 40, mais R$30. Só que no caso, Juliana tem 13 anos, certo? E ela tem 2 irmãos com idades que daqui a pouquinho você vai saber quais são as idades dos irmãos, ou vai ter que descobrir quais são as idades desses irmãos da Juliana. Minha primeira proposta é: qual é a expressão algébrica dessa regra?
a regra da casa lá de Juliana, talvez quem tenha colocado, né, foi um pai da Juliana que gosta muito de matemática e colocou essa regra aí como regra para o valor da mesada. Então ele disse que, olha só, o valor da mesada de cada um de vocês vai ser 4 vezes a idade de cada um de vocês, mais R$30. Então como é que eu expresso isso, como é que eu represento isso como uma regra? Já pensou numa ideia? Pois muito bem, se você quiser em algum momento aí parar esse áudio, né, só você apertar aí a tecla S, que você para, pensa na ideia e depois você continua para ver se aquilo que eu vou responder aqui é a mesma coisa que você pensou, tá bom? Vamos lá. O que eu pensei aqui então foi representado dessa forma, ó. O valor da mesada, eu estou chamando de V, é 4 vezes a idade, eu chamei a idade de X, mais R$30, tá bom? Então, essa expressão aqui está representando a regra da casa, tá? Proposta lá. Próxima questão. Que valor Juliana recebe de mesada? Agora sim nós estamos entrando na questão do valor numérico de uma expressão algébrica. A primeira letra, o primeiro item, é só a expressão algébrica, repara, só a expressão algébrica. Não dá para descobrir só com essa primeira expressão quanto que a Juliana ganha. Agora, na letra B eu consigo descobrir o valor que a Juliana ganha da mesada, porque eu sei a regra e eu sei a idade da Juliana. Está aqui logo no início do texto, né? A Juliana tem 13 anos, certo? Então, que valor que Juliana recebe de mesada? Então, eu substituindo o x ali por 13, vou ter aqui uma expressão numérica, né? 4 vezes 13 mais 30. Lembrando que a gente vai multiplicar primeiro, né? 4 vezes 13, tá bom? Que vai dar 52. 52 mais 30, que vai dar 82. Certo? Vamos seguir mais um exemplo aqui, ou melhor, mais um item aqui nesse exemplo. Que valor recebe um irmão que é 4 anos mais novo do que a Juliana? Então eu não falei diretamente a idade do irmão, mas você, né, logicamente, vai deduzir que o irmão da Juliana tem 9 anos, já que ele é 4 anos mais novo que ela. Tá? Então, a expressão para ele vai ser semelhante à expressão que a gente usou para a Juliana, entretanto, a gente vai usar o 9 no lugar do 13. Então, o que mudou na expressão foi o valor do x. Tá? O valor do x vai mudar na expressão. E o resultado, obviamente, também vai mudar. Fazendo as contas aí, 4 vezes 9, quanto é? 36, mais 30, 66. Tudo bem? Último item aqui dessa questão. Agora um pouquinho mais difícil, agora a gente vai descobrir qual é o valor numérico, já sabendo o resultado dessa expressão. Olha só o que eu coloquei como pergunta. Que idade tem o irmão mais velho de Juliana, que está recebendo R$94 de mesada? Então, Juliana tem um irmão mais velho, então a gente já tem uma dica, né? Sabe que é mais do que 13 anos, e ele está recebendo R$94 de mesada. Que idade que ele tem? Olha, eu sei que você pode ficar fazendo testes. Deixa eu ver se é 14, deixa eu tentar o 15, deixa eu tentar o 16, o 17. Mas isso não é o ideal, porque isso pode, num outro tipo de questão, demorar muito tempo para você achar. Então a ideia é que você utilize um método que vá direto na resposta, sem usar tentativas. Porque algumas vezes as tentativas podem ser muitas, e você demorar muito. E você não tem esse tempo todo para resolver através de tentativas. Ou pode ser que numa questão as tentativas não sejam números inteiros, sejam números decimais ou frações, e aí dificilmente a gente iria conseguir testar todos os números decimais ou frações, né? Você realmente não iria conseguir. Né? Seria muita sorte acertar aqui número decimal. Portanto, pessoal, nós temos que utilizar aqui uma equação. A gente, para descobrir o valor numérico dessa expressão algébrica, que seria no caso a idade do irmão mais velho, nós vamos ter que fazer uma equação. Olha aqui como é que eu propus essa equação. Primeiramente eu repeti a expressão algébrica. Então sempre começa aqui pela expressão algébrica. Ela é a origem de tudo aqui. Então V é igual a 4x mais 30, que é a regra da casa. Na linha seguinte eu coloquei no lugar do V já quanto que ele recebe por mês, R$94. E mantive o restante igual, 4x mais 30. Bom, na linha de baixo eu já coloquei o que vai acontecer se eu subtrair 30, esse 30 aqui, se eu subtrair 30 do lado direito, se eu subtrair 30 do lado esquerdo, como é que vai ficar a equação na linha seguinte? Vai ficar 64 desse lado e 4x do outro lado.
E aí você sabe, agora só falta dividir por 4 dos dois lados. Eu dividi por 4 dos dois lados, mas eu preferi colocar o x aqui do lado esquerdo. Ó. X é igual a 16. São 16 anos, então, que tem esse irmão mais velho da Juliana. Tudo bem? Então essa aqui é a nossa aula sobre expressão algébrica. Eu vou propor agora para você algumas atividades que você vai fazer durante essa semana. Não deixe de fazer, é muito importante, né, que você se mantenha estudando. Vamos ver aqui quais são as propostas. Vamos lá, atividades. São 3 propostas. Primeiro, você vai utilizar o seu livro. Não sei se você levou o seu livro para casa, mas se você não levou, lembra que você tem acesso ao livro digital, né? Foi dado pela escola o acesso ao livro digital. Então você vai pegar o seu livro, né, e vai abrir lá na página 86 do seu livro. Vai ver que lá na página 86 tem 3 exercícios, 3 questões, muito semelhantes, muito simples, parecidas com o que eu estou explicando aqui nessa apresentação. Tá? E responda essas questões no seu caderno. Abre o seu caderno, coloca lá o número da página, coloca o título da aula, né, que nós estamos iniciando aqui o capítulo 3, conforme se você estivesse na sala de aula. Seria abrir uma página nova lá do seu caderno, colocar capítulo 3, o nome do capítulo, fazer talvez aí um resuminho disso que eu fiz na apresentação, tá? E em seguida colocar lá, página 86, questões, e faz as suas resoluções dos exercícios, tá bom? Você vai ver que é simples. Outra atividade é, depois de utilizar o livro, você vai utilizar o seu caderninho de atividades, tá? E aí, abrindo lá na página 35 e 36, são 2 páginas, tá? Você vai ver aqui 2 questões para você fazer, questão 1 e questão 2. A questão 2, ela vai da página 35 até a página 36. Essas questões você pode fazer no próprio caderninho, tem espaço suficiente para isso. Se não tiver espaço suficiente, você utiliza uma folha ou faz no seu caderno normal mesmo, tá bom? E espero, né, que a gente em breve possa voltar às aulas e aí eu possa ver esse caderninho com essas atividades feitas por vocês, tá bom? E temos mais uma atividade que é importantíssima, é fundamental que você faça, porque essa terceira e última atividade que eu vou propor aqui é ela que vai computar a sua presença, né, dessa semana, dessas aulas na semana. Tá? Essa atividade ela vai ser acessada pelo link que está postado aqui. Tá? Então você clica nesse link, ou então você copia o link e cola, né, numa nova página para ele abrir. Ele vai abrir lá 5 perguntas, muito simples, parecidas com as que nós estamos discutindo aqui. Você utiliza lá uma folha, né, como rascunho ou o seu caderno também, resolve essas questões, clica nas respostas, são todas objetivas, e no final não se esqueça de enviar essas respostas. Automaticamente ele já vai dar o resultado, né, das questões que você fez, se você acertou ou se você errou. Se você tiver acertado tudo, beleza, parabéns. Se você errar alguma questão, você pode anotar, você pode tentar rever e ver qual foi sua dúvida, e pode também me mandar um e-mail. Tá? Lá no meu no blog, né, do aluno, eu já coloquei como a primeira postagem o meu e-mail à disposição de vocês, para vocês tirarem quaisquer dúvidas que vocês tenham. Tudo bem? No mais, espero que vocês estudem, se mantenham estudando, fiquem, né, seguindo as orientações para que corra tudo bem com vocês. Não saiam de casa por motivos assim que não sejam extremamente obrigatórios, né, importantes, e se protejam, tá bom? Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.